Fala, galera do Fala Muito Fiel, Delecrode na área aqui. Vamos trocar uma ideia sobre esse tema aí que surgiu hoje, do afastamento do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Beleza? Saiu uma matéria no glorioso Globo Esporte. Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela para vocês. Aqui. Romeu Tuma Júnior é afastado preventivamente da presidência do Conselho do Corinthians. Foi feito o requerimento pelo presidente do Corinthians, Augusto Melo, e o conselheiro libanês, há um tempo atrás, pedindo aí o afastamento de Romeu Tuma Júnior do cargo de presidente do Conselho. Encaminhado para a ética, o trâmite normal. A ética analisou e agora decidiu afastar liminarmente, cautelarmente, o Romeu Tuma Júnior do cargo. Aparentemente é isso que aconteceu, apesar de já ter notícias que os conselheiros não foram notificados. Enfim, eu estou comentando em cima da matéria do GE aqui, tá? Então, o que a gente tira dessa matéria aí? Se o Romeu Tuma Júnior... Deixa eu só mudar aqui. Cadê? Aqui. Vamos lá. Se o Romeu Tuma Júnior foi afastado do cargo de presidente do Conselho Deliberativo, ele só pode ter sido afastado com base no artigo 28 do Estatuto do Clube, né? O Estatuto do Clube, no artigo 28, ele trata sobre as punições que são passíveis de desligamento. Então, são os atos dos associados que são passíveis de desligamento do associado. Então, deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês a tela. Aqui, deixa eu ver. Eu acho que está aqui. Vamos lá. Achei. Compartilhar na tela. Agora não foi? Agora sim. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para ficar melhor. Então, eu fiz um post aqui em janeiro que tratava justamente sobre esse tipo de questão. Provavelmente o requerimento feito pelo libanês e pelo Augusto trata do artigo 28, que fala ali que é possível a pena de desligamento do associado que... E aí ele lista ali as situações que o associado cometeu ali, seria passível de desligamento. Eu acredito, não tive acesso aos requerimentos, mas acredito que os dois ou um deles devam ter classificado nesses itens aí, seja a linha D, o item D ou o item E, né? E por que eu digo isso? Porque só existe uma maneira do presidente do Conselho Deliberativo ser afastado liminarmente, que é com base nesse artigo 28. Porém, isso diz, através de uma análise aqui, pelo artigo 30. Então, se a gente for olhar lá o artigo 30, eu até coloquei aqui, caso incorra no artigo 28, pena de desligamento, o parágrafo único do artigo 30 do Estatuto prevê que o associado poderá ser suspenso liminarmente pela Comissão de Ética e Disciplina, que foi o que aconteceu. Então, Tuma Júnior não está sendo afastado pelo motivo dele ser presidente do Conselho, mas sim por ser um associado, né? Isso com o que a gente consegue ver daqui, sem acesso aos autos, aparentemente, supostamente, seria com base no artigo 28. E aí o artigo 30 fala aqui, no parágrafo único, nas hipóteses em que cabível pena de desligamento, que remete ao artigo 28, o associado poderá ser liminarmente suspenso pela Comissão de Ética e Disciplina. Ou seja, a própria Comissão de Ética e Disciplina suspende liminarmente o associado. Ele não está tirando... o presidente do conselho, olha, você não é mais presidente do conselho. Não, ele só está suspendendo o associado Romeu Tuma Júnior, a princípio, pelo que a gente consegue entender.
Então, até que conclua o procedimento de apuração da infração que foi atribuído lá nos requerimentos. Ou seja, no requerimento veio as infrações que supostamente Tuma teria cometido, e a comissão de ética avaliou que seria cabível a questão da suspensão liminar, com base no artigo 30, parágrafo único. Tá? Enfim. Após isso, o que acontece? Lá, de acordo com o artigo 1º, lá, parágrafo 4º, do regulamento da comissão de ética. Então, esse daqui é o regulamento da comissão de ética. Não estou falando de conselho deliberativo, não estou falando de estatuto. É um regulamento deles, da comissão de ética, que fala, no artigo 1º, parágrafo 4º, o procedimento disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação dos interessados. Nesse caso foi de representação, seja pelo Augusto ou pelo libanês. Vedado o anonimato, não foi anônimo. E será processado sob sigilo. Por isso que ninguém tem acesso aqui aos requerimentos. Assegurada a real possibilidade de exercício da ampla defesa. Ou seja, Romeu Tuma Júnior vai ter a possibilidade de se defender. Isso é fato, precisa. Pessoalmente ou por procurador regularmente constituído, nos termos do artigo 32 lá do Estatuto. Aí ele remete lá no Estatuto. Aí vamos no parágrafo 4º. Aí ele fala aqui, ocorrendo a hipótese de suspensão preventiva, prevista no artigo 30, parágrafo único do Estatuto, a Comissão de Ética e Disciplina deverá designar uma sessão especial no prazo de 15 dias. Ou seja, se realmente ocorreu esse afastamento do Romeu Tuma de forma liminar, que foi noticiado pelo GE hoje, então isso quer dizer que daqui 15 dias será designada uma sessão especial para avaliar o cabimento ou não da suspensão preventiva do associado Romeu Tuma Júnior. Tá? Então, daqui 15 dias, provavelmente, será convocada essa reunião para avaliar esse cabimento. Beleza? Então, digamos que eles avaliem lá nessa próxima reunião que é cabível o afastamento. O Romeu Tuma Júnior continuaria afastado e responderia o processo administrativo nos procedimentos comuns. Então, a comissão de ética vai ouvir, vai designar um relator, vai ter audiência, vai ter testemunhas, oitivas, enfim, depois vai ser gerado um relatório final pelo relator, que vai ser apreciado pelos demais membros da comissão de ética e proclamada ali a decisão da comissão. Lembrando que a decisão, independentemente da natureza dela, cabe recurso pelo associado, então Romeu Tuma Júnior teria a possibilidade de fazer recurso, e depois disso, essa decisão é encaminhada, o Conselho de Ética encaminha para o plenário do Conselho Deliberativo decidir. Então, vamos colocar aqui uma hipótese que eles cheguem à conclusão que existe realmente uma falta ali do associado Romeu Tuma Júnior, e eles encaminham uma punição lá para o associado. O Conselho de Ética vai votar isso em plenário. Ou seja, todo esse procedimento ele é muito extenso e demorado. É garantido o direito de ampla defesa, né, do associado, neste caso. E o porquê que eu digo associado? Porque muito tem se falado em relação ao Romeu Tuma Júnior não poder ser enquadrado nesse artigo 28, porque lá diz expressamente associado. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício. Se não há, e eu garanto aqui que não há nenhum, pelo menos não que eu tenha localizado, e se alguém localizou essa questão pode me dizer aqui, eu faço minha retratação tranquilamente. Se não há nenhuma penalização, nenhuma sanção específica para o presidente do Conselho Deliberativo, então ele está submetido a quê? Isso daí a gente faz uma hermenêutica básica, que se não há um regramento específico para determinadas situações, aplica-se a regra geral. Se Romeu Tuma Júnior está como presidente do Conselho Deliberativo,
é porque ele é associado. Então, na minha análise, seria correto essa utilização do artigo 28. Ou seja, para mim existe base jurídica utilizando-se ali dos meios administrativos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Beleza? Então, antes dele ser presidente do Conselho Deliberativo, ele é, antes de tudo, um associado. Então, estaria assim ali com a possibilidade de ser enquadrado nos artigos de punições ali dentro do estatuto, nesse caso, o artigo 28. Beleza? Só para deixar claro sobre isso. Se alguém tiver aí alguma informação de alguma sanção específica para o cargo de presidente do Conselho Deliberativo, assim como existem as sanções específicas para o presidente da diretoria, me avisem que eu faço aqui a retratação, mas eu, particularmente, já estudei o Estatuto do Corinthians de cabo a rabo e não existe, diferentemente do caso do presidente da diretoria, que é o caso do Augusto Melo. Existem sanções específicas para o presidente da diretoria, por isso que não vai até o artigo 28. A lei, ou melhor, a norma específica, ela vai se sobressair à norma geral. Beleza, galera? Então é isso que eu vim falar. Claro, isso daí vão ter desdobramentos. A gente sabe que muito provavelmente, mesmo que passe pela comissão de ética e uma possível punição ao Romeu Tuma Júnior, dificilmente isso daí passará no plenário do Conselho Deliberativo. A gente sabe como funciona a política do clube. E basicamente é isso, rapaziada. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Vamos ver aí o que acontece. Provavelmente teremos aí algumas questões judiciais aí acontecendo. Mas, assim como no pedido de impeachment, o judiciário decidiu não interferir nas questões administrativas por ter embasamento e fundamento jurídico interno, não sei se o judiciário interferiria nesse momento também com essa outra situação aí do afastamento de Romeu Tuma Júnior. Então, vamos aguardar, vamos ver como vai ficar isso daí. E a gente se vê aí em breve com mais informações, trazendo aí um pouco mais dos bastidores políticos. E é interessante, né, como esses tipos de notícias, eles acontecem nos momentos específicos, pré-derby. Mas é isso, vamos pensar no Corinthians, mano. E o nosso sentimento enquanto torcedor é que todos eles adentro pensem exclusivamente na instituição Corinthians. É isso que a gente espera, mano. A gente, como torcedor corintiano, a gente só quer o bem do Corinthians. Tá bom, rapaziada? Siga Fala Muito Fiel aí em todas as redes sociais. Me siga também lá no X, de vez em quando eu passo lá algumas visões que são minhas, não necessariamente eu Fala Muito Fiel e nem expressa a opinião de mais ninguém, são minhas, com o conhecimento que eu tento aplicar pro amor que eu tenho aqui pelo Corinthians. Beleza? Não sou o dono da razão, não tenho lado político, não sou A nem B, eu sou e sempre serei Esporte Clube Corinthians Paulistas. Certo, rapaziada? É isso, vamos que vamos. E deixa eu achar a vinheta. É nóis. Cadê? Aqui.